Bom dia. Hoje começaremos a falar sobre ação popular. Ela é considerada o principal instrumento do exercício da democracia direta, o exercício da cidadania, o exercício do poder do cidadão. A Constituição do Chile, ele diz que o cidadão está acima do Estado. O cidadão é o que outorga poderes para alguém exercer um poder. É como se fosse uma procuração. Eu nomeio alguém, meu procurador, para fazer alguma coisa. Eu nomeio alguém, meu procurador, para vender alguma coisa, para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, a procuração é um ato de representação. O mandante é quem autoriza alguém a fazer alguma coisa em seu nome. O mandatário é o procurador, aquela pessoa que foi nomeada para fazer isto ou aquilo. Então, o poder é do mandante. Ele delega esse poder para o mandatário. E o mandatário tem que cumprir aquilo que consta, vamos dar o exemplo, na procuração. E prestar contas ao mandante. Muito bem. O presidente da República é o nosso principal mandatário. Mandante somos nós. Mandante foram os eleitores. Mandante foi o povo que colocou-o lá. Então, ele tem que prestar contas para o povo do que ele está fazendo, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, porque ele é meramente um mandatário. O mandante, o poder é nosso. Nós delegamos esse poder para as pessoas fazerem aquilo que é próprio lá da sua função. Então, por exemplo, hoje nós poderíamos estar discutindo: o presidente tem que prestar contas relativamente a essa questão de comprar ou não as vacinas aí relativamente a essa epidemia. O Butantan, lá o Estudo Butantan, está fazendo essa vacina em parceria, digamos, com a China ou com uma pessoa jurídica de direito privado chinês. Eu não vou comprar essa vacina. Sim, mas ele tem que prestar contas disso. Por que ele está agindo assim? Se ele está agindo certo, se ele está agindo errado. Porque nós, os mandantes, que somos o povo, nós temos o direito não só a uma administração, nós temos direito a uma boa administração. Nós temos direito à melhor administração possível. Bem, vamos lembrar lá da Constituição norte-americana. Como é que começa, não é? A Constituição norte-americana. Ela vai dizer: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça,
assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade. Promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Então, o poder está nas mãos do povo. A ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considere lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Essa ação que começamos a estudar hoje, ela foi introduzida nos meios constitucionais na primeira Constituição do Império de 1824, no seu artigo 157. Já lá dizia: por suborno, peita, peculato e concussão, haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecido na lei. Então, já lá nessa Constituição do Império, já se previu a sua utilização por qualquer do povo, com a finalidade de reprimir abusos de poder e prevaricação de juízes, oficiais de justiça, que cometessem aí no exercício do seu cargo e exercesse as suas funções com suborno, peculato, consulção dos agentes públicos. E aí era proposta pela pessoa que se queixava da situação ou por qualquer do povo que tinha interesse. Porque na ação popular, o cidadão, vamos olhar, o cidadão que é o legitimado para propor ação, ele não está propondo ação só em seu nome. Ele está ali representando toda a coletividade. O cidadão está ali representando o povo. A ação popular, ela tem origem lá no direito romano. E daí, vamos lá na nossa Constituição de 88, que vai dizer no artigo 1º, parágrafo único: todo o poder emana do povo. Então, na verdade, eu não me lembro se eu já falei isso para vocês, mas se falei, falarei de novo. Só existe um poder, o poder do povo. Não tem poder, como nós chamamos, não é? Executivo, poder legislativo, poder judiciário. Não, o poder é do povo. O que existe é dever executivo, dever legislativo, dever judiciário. Poder é só do povo. Hoje, tanto o legislativo, esse dever, vamos falar poder-dever executivo, poder-dever legislativo, poder-dever do judiciário, na verdade, que se estabelece são funções que o executivo deve cumprir, funções que o legislativo deve cumprir, funções que o judiciário deve cumprir. E hoje todos exercem todas as funções.
Por isso que temos que dividir em funções típicas e funções atípicas. O poder executivo, isso nós falamos quando tratávamos dos atos normativos primários, não é? Parece que eu falei sobre isso. O poder executivo, ele administra, foi feito para administrar, sua função típica é administrar, mas ele também legisla através das medidas provisórias, dos decretos, das resoluções, e também ele julga através dos processos administrativos, principalmente os processos administrativos tributários, não é? Bem, e o legislativo também legisla, administra o seu corpo funcional, julga também, principalmente através do Tribunal de Contas. O Judiciário, igualmente, ele julga, ele administra seu corpo funcional e hoje praticamente está legislando através das chamadas súmulas vinculantes, principalmente, não é? Bem, mas o que importa nós sabermos é que o cidadão tem direito a uma boa administração, quer seja do executivo, quer seja do legislativo, quer seja do judiciário, não é? A nossa Constituição, ela, lá no parágrafo 1º, do parágrafo único do artigo 1º, não é? Vai dizer que todo o poder emana do povo, como eu já falei. E no artigo 34, inciso 7º, a linha D, fala da obrigação da prestação de contas da administração pública direta e indireta. Então, aquele que é eleito, aquele que vai exercer um poder, ele tem que prestar contas. Prestar contas a quem? Prestar contas ao povo. Porque o povo é o mandatário. Eles estão lá apenas... o povo é que é o mandante. O povo é que é o mandante. Eles estão lá apenas na condição de mandatários. Por isso, eles têm que prestar contas. Prestar conta dos seus atos. O que é que ele fez com aquele mandato que eu lhe outorguei? Com aqueles poderes que eu deleguei para que eles fizessem ou deixassem de fazer alguma coisa, não é? Bom, a nossa Constituição, ela vai lá falar no artigo 5º sobre ação popular o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Qualquer cidadão. Mas só o cidadão, não é? O Ministério Público não pode propor ação popular. É o cidadão. É o soberano. A soberania está no cidadão. O poder está no cidadão, do povo. Bem, uma pessoa jurídica também não pode entrar com ação popular. A OAB não pode entrar com uma ação popular. Só o cidadão. E aí há uma polêmica muito grande, porque sempre se disse que o cidadão, para entrar com ação popular, é só o cidadão eleitor, ou seja, aquele que esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos. Porque nós sabemos
que os direitos políticos, eles podem ser suspensos. Vamos lá no artigo 15, que vai dizer que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização, que não é o caso, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos. Então, o cidadão pode ser eleitor, mas se, por exemplo, cometeu determinado crime, ele terá suspenso os seus direitos políticos, não é? É aquele que recusar a cumprir obrigação a todas impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. São aquelas pessoas que se recusam por questões religiosas a servir o exército, né? Como nós temos o exemplo das testemunhas de Jeová. Então, você não vai cumprir? Não, não vai cumprir. Então, você vai perder os seus direitos políticos. Não poderá votar, nem ser votado. Bem, então, sempre se falou que a ação popular só pode ser exercida pelo cidadão. Cidadão em sentido estrito, ou seja, cidadão que é eleitor. E é eleitor e está no gozo dos seus direitos políticos. Porque ele pode ser eleitor e seus direitos políticos estão suspensos por qualquer uma dessas razões ali que nós vimos no artigo 15 da Constituição. Principalmente em relação às condenações criminais, não é? Bem, isso é o que fala toda a teoria, tudo que vocês vão ler e aquilo que vocês irão responder aí nas provas de concurso ou OAB, tem que lembrar que o cidadão, para propor ação popular, tem que ser o cidadão eleitor e que esteja no gozo dos seus direitos políticos. A ação popular é uma coisa tão importante que eu vou falar de uma espécie de ação popular. Uma espécie de ação popular é o impeachment. Impeachment do presidente da República, impeachment do governador, etc., que é uma forma de cassação do mandato, não é? Quem que pode requerer o impeachment, que é uma espécie de ação popular? É só o cidadão. Não pode requerer a Procuradoria-Geral da Justiça, não pode requerer o impeachment do presidente da República, por exemplo, não é? A OAB não pode requerer o impeachment do presidente da República. O Ministério Público não pode requerer o impeachment do presidente da República. Dando exemplo, o presidente da República, mas poderia ser o governador do estado, por exemplo, não é? Só quem pode é o cidadão. Então vocês veem aí as petições, as últimas petições de requerimento de impeachment, ou lá do então presidente Collor, depois da presidente Dilma. Quem assina a petição? Quem assina é um cidadão e comprova lá com a juntada lá de cópia do seu título de eleitor e uma certidão lá do cartório eleitoral de que está em dia com os seus deveres eleitorais, não é? Então, notem o que é uma ação popular, que é uma espécie apenas de ação popular, nós temos o impeachment. Bom, então, como eu estava falando, a parte legítima é o cidadão no gozo dos direitos políticos. Todavia,
há uma tendência, e eu concordo com essa tendência, em se admitir também como legitimado para a ação popular qualquer pessoa, mesmo que não seja eleitor. Por exemplo, o analfabeto não quer ser eleitor, é facultativo ele ser eleitor ou não. Então, se o analfabeto for eleitor, ele pode entrar com a ação popular. Se não for eleitor, não pode entrar com a ação popular. Olha, o titular da ação popular é o povo. Então, aquele que não é eleitor não é povo? Claro que ele é povo. Claro que ele é povo. Essa restrição de legitimidade foi consagrada lá na Lei 4.717, que nós iremos estudar, que trata aí especificamente da ação popular. Mas hoje nós ficaremos apenas na Constituição. E a primeira questão é essa. Quem é legitimado? Quem é legitimado é o povo. Normalmente, não é? Se fala que é o cidadão no exercício dos seus direitos políticos. Tudo bem, tudo bem. Isso é o que todo mundo fala, não é? Apenas por curiosidade é que nós estamos refletindo, e já existem decisões a esse respeito, decisões judiciais, dizendo que não se pode restringir a legitimidade da ação popular, porque é qualquer um representante do povo. E representante do povo não é apenas aquele que é eleitor. Alguns defendem, olha, mas é só o eleitor que é o mandante, não é, que elegeu aquela autoridade, aquele agente do poder público que cometeu esta ou aquela irregularidade. Mas nós vamos verificar que a ação popular pode ser proposta não só em relação à União, Estado, município, não, mas a qualquer entidade que receba dinheiro público. Então, na verdade, onde está o dinheiro do povo, onde foi aplicado o dinheiro do povo, é que tem que prestar contas para o povo. Então, o dinheiro do povo não é só o dinheiro do eleitor, é o dinheiro de todo o cidadão, não é? Independentemente dele ser eleitor ou não. O que se está se defendendo, em primeiro lugar, né? É o patrimônio público. O patrimônio público não é formado só, não são só os cidadãos que são contribuintes, não é? Contribuintes são todos, não só os cidadãos, não é? Contribuinte é quem vota, é quem não vota, mesmo, na verdade, mesmo aqueles, mas daí tem esse aspecto na Constituição, né? Mesmo aqueles que foram condenados, eles continuam sendo contribuintes, né? Eles continuam pagando os seus impostos. Então, é uma questão que precisamos refletir. Se o que vai se defender é o dinheiro do povo, é o dinheiro do contribuinte, nessa primeira visão, então todos devem ter direito a entrar com uma ação popular. Claro, relativamente ao condenado, não penalmente, há uma limitação na própria Constituição. Poderíamos até discutir a constitucionalidade ou não disso, não é? Mas
é um tema daí que precisaríamos escrever uma tese aí de doutorado para discutirmos isso. Porém, fora essa questão da condenação criminal, eu acho perfeitamente possível nós ampliarmos esta legitimidade para qualquer pessoa do povo, quer seja eleitor, quer não seja eleitor. Porque o fato dele não ser eleitor não significa dizer que ele não é do povo, não é? E o fato dele não ser eleitor não significa dizer que ele não seja contribuinte. E uma das finalidades da ação popular é a defesa do patrimônio público, que decorre do quê? Do dinheiro que o contribuinte paga aí de impostos, né? Impostos, taxas, contribuições de maneira geral. Bom, então voltemos à nossa Constituição. Diz lá o artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular. Então nós vamos ver o que é ato nulo, ato anulável, quando nós começarmos a tratar da Lei 4.717. Ato lesivo ao patrimônio público. Iremos verificar o que significa patrimônio público. Qual é a extensão do patrimônio público? Isso também está lá definido nessa lei, volto a repetir, 4.717, que iremos estudar em seguida. Ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Ou seja, qualquer entidade, né, da administração pública direta ou indireta, ou até de natureza particular, ali há investimento de dinheiro público, ali está o dinheiro público, então eu posso, para defender o dinheiro público, para defender o dinheiro que os contribuintes pagam, aonde ele estiver, eu posso ir lá pedir a prestação de contas através de uma ação popular. Então, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Entidade do Estado participe é onde há dinheiro público. Onde está colocado o dinheiro público. Então, além da defesa do patrimônio público, também cabe ação popular para defender a moralidade administrativa. Aqui é um fato muito interessante. Vocês estudaram, sabe, lá no primeiro período, estudaram que direito é uma coisa, moral é outra, e já se falava, né, em Hans Kelsen, que não importa se a lei é justa ou injusta, se a lei é moral ou imoral, ela tem que ser cumprida. Essas situações hoje passam por uma revisão muito forte. E aqui, principalmente, a questão da moralidade administrativa. O ato praticado pelo administrador pode ser legal, está previsto na lei, mas ele é moral. Então, mesmo que o ato seja legal, ele pode ser anulado por ser imoral. Ele pode ser anulado através de uma ação popular por ser imoral. Isso
se discutiu muito. E até houve o cancelamento, né? Dessas... como é que é? Esse auxílio aí, até que nós podemos nos excluir, não é? Os magistrados e depois outros recebiam aí este auxílio moradia. E nós estávamos respondendo por uma ação, uma ação popular. Está previsto na lei? Está previsto na lei. Então você, pela lei, tem direito a receber esse auxílio moradia? Pela lei, sim. Tá, tudo bem, pela lei, sim. Mas é moral esse auxílio? Então, a discussão não era se o auxílio era legal ou ilegal. Era legal. Legal era. Mas hoje não basta ser legal. Tem que também ser moral. Então, é um benefício moral que as pessoas recebem. Agora, aí na sabatina do novo ministro aí que foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal, um senador questionou esse candidato a respeito lá de uma licitação, uma verba X para as refeições dos ministros do Supremo, lá, para o lanche, para o almoço, tal. E ele questionou esse candidato, porque um juiz de primeiro grau, e a ação popular normalmente começa em primeiro grau, tem duas exceções, mas não vamos falar das exceções agora. Começa agora. Um juiz de primeiro grau cancelou essa licitação. Você imagina, um juiz aí de uma cidade qualquer cancelou a licitação dizendo que aquele dinheiro para pagar almoço, lanches, tal, dos ministros do Supremo, podia ser até legal, mas era imoral. Imoral, porque eles deveriam pagar aquilo do seu próprio bolso, né? Não haver esse fornecimento gratuito para eles dessa alimentação, desse lanche, etc. Então, era legal, mas era moral isso? E um juiz cancelou essa licitação, dizendo que era imoral, mas esse candidato ao Supremo, que agora foi escolhido, suspendeu a ordem daquele juiz, ou seja, autorizou que a licitação continuasse. Então ele foi inquirido por um senador que perguntou, mas era moral aquele benefício, aquela benesse para os ministros do Supremo Tribunal Federal? Ele deu lá a sua justificativa, mas esse senador não aceitou e foi um dos, parece que 10, né, que votaram contra a escolha desse cidadão para assumir um cargo lá no Supremo Tribunal Federal. Mas ele foi aprovado, Eu só estou contando esse questionamento que envolve questões de moralidade administrativa. Pode? Então, veja bem,
qualquer cidadão pode entrar com ação popular, inclusive para isso, para questionar se é moral ou não o dinheiro público, porque tudo é dinheiro público, né? Ser utilizado para custear almoço dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito amplo o campo da ação popular, desde o impeachment até uma questão de almoço de ministro do Supremo ou de outras autoridades, não importa, não importa. É onde está envolvido o dinheiro público. E aqui, no caso, não é só o dinheiro público, é a moral. É moral isso? O ato é legal? O ato é legal. Mas ele é moral? Bem, aí continua esse dispositivo. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa. Então, hoje se discute não só o que é legal, mas também o que é moral. Pode ser legal e imoral. Se for imoral, será anulado. A moralidade administrativa ao meio ambiente. Aqui também é muito importante. O meio ambiente é de todos, não é? Antigamente, o exercício da propriedade era absoluto. Eu fazia o que eu queria no meu imóvel, cortava madeira, eu queimava, sei lá. Eu era senhor absoluto daquilo que pertencia à minha propriedade, né? Hoje não. Hoje eu tenho direito à propriedade, sim, mas eu tenho o dever que a propriedade que eu tenho cumpra a sua função social. E uma das funções sociais, claro, é respeitar o meio ambiente, não é? Por quê? Porque o meio ambiente não é de A, B ou C. O meio ambiente é de todos. E não só de todos que estão aqui agora, mas de todos que estão aqui agora e também das futuras gerações. Então eu tenho que proteger o meio ambiente não só da minha geração. O direito ao meio ambiente é chamado direito transgeracional. Eu tenho que defender o meio ambiente para a minha geração, para a geração dos meus filhos, para a geração dos meus netos, para a geração dos meus bisnetos, para a geração dos meus trinetos, para a geração dos meus tataranetos. Então, é um direito transgeracional. Nós temos ações que estão defendendo direitos de pessoas que vão nascer daqui a 300 anos. É perfeitamente possível, porque o meio ambiente não é um direito desta geração. O meio ambiente é um direito também das futuras gerações. E aí, o cidadão, ele tem direito para... ele tem o poder de defender os direitos ambientais para esta geração e para as futuras gerações também. Bom, você já deve ter estudado direito ao meio ambiente, não é? Envolvendo a flora, envolvendo a fauna. Está lá descrito lá no artigo da Constituição, no artigo 200 e... Só vamos conferir aqui.
acho que é 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Não é um bem do povo, não é dessa ou daquela pessoa. E essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ao cidadão, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse direito do cidadão de propor a defesa do meio ambiente é para defender, repito, o meio ambiente não só para essa geração, mas também para as futuras gerações. Eu posso usar a ação popular para defender a geração dos meus, sei lá, bisnetos, dos meus trinetos, dos meus netos. Não, repito, não só a defesa do meio ambiente para a minha geração, mas para várias gerações. Bom, e aí então o cidadão pode usar a ação popular também para a defesa da moralidade administrativa, como nós falamos, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Nós temos que defender a nossa história, preservar a nossa história, respeitar a nossa história e também a nossa cultura, que é a nossa maneira de ser, não é? Os nossos valores culturais, os nossos valores históricos, porque nós não viemos do nada, não é? Nós temos uma história fantástica. Basta olharmos, se quisermos fazer, a história das nossas constituições. Estudarmos a Constituição de 1824, verificarmos quanta riqueza existe ali. Eu, vez por outra, recorro à Constituição de 1824 até para defender aí algumas ideias minhas. Passamos por Constituição de 1891, a sua importância histórica, a Constituição de 1934, 37, 46, 67, emenda constitucional número 1 de 69, a nossa Constituição. Bem, aí eu estou falando só nesse aspecto, mas nós temos uma riqueza enorme da nossa história através da evolução e o trabalho dos nossos antecessores. E hoje nós recebemos o fruto, não é? De muito trabalho dos nossos ancestrais, a dedicação das pessoas que nos antecederam, e quer aí no aspecto material como no aspecto espiritual. Não somos aí um povo beligerante que estamos envolvidos aí em grandes guerras. Por exemplo, o nosso país ele é considerado um país em que não há conflitos religiosos, as pessoas das diversas religiões convivem normalmente, né, pacificamente. Diz que está havendo aí uma outra agressão
a igrejas, tal, mas a regra geral é que nós não temos essas guerras religiosas aqui. Nós vivemos pacificamente com religiões africanas, religiões asiáticas, religiões deste ou daquele credo. Um exemplo muito bonito é aqui de Curitiba, ali quando você vai aos domingos na feira ali da Praça da Ordem, você tem ali a mesquita, né? Pode visitar a mesquita. A gente sabe quantas guerras tem entre xiitas, sunitas, e aqui a mesquita de Curitiba é a única mesquita do mundo em que se congregam na mesma mesquita os xiitas e os sunitas. Isso parece incrível, mas aqui isso faz parte também da nossa cultura, né? O respeito às religiões, repito, tá havendo aí, mas é um ou outro incidente que não respeita, né? Mas a regra geral do nosso povo é o respeito. Então, isso é cultura também que devemos preservar. Então, cabe uma ação popular para a defesa da moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Diz daí a nossa Constituição: ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento das custas e dos ônus da sucumbência. O que é isso? Nós sabemos que aquele que propõe uma ação, se ele for derrotado, ele tem que pagar as custas do processo e os honorários advocatícios da parte contrária. Mas na ação popular, não. O autor da ação popular, se perder, se a ação popular for julgada improcedente, o autor não tem que pagar nada, não tem que pagar as custas, não tem que pagar honorários do advogado da parte contrária. Não, ele é isento. Isso é um estímulo para você entrar com uma ação popular. Não tenha medo de perder. Se você perder, não vai acontecer nada. Você não vai ser condenado a pagamento de custos, nem aos honorários advocatícios da parte contrária. Se você ganhar, aí sim, a parte contrária vai pagar as custas e vai pagar os honorários do seu advogado. Mas se você perder, não. Se você perder, você não tem que pagar nada. A não ser que você utilize a ação popular de má-fé para prejudicar uma pessoa ou outra. Aí nós iremos estudar também, na sequência, algumas situações, até aqui que aconteceram, até aqui em Curitiba, em que se usou uma ação popular de má-fé. Então não era para defender o direito do povo, não era para defender ao patrimônio público, não era para defender o meio ambiente, não era para defender a moralidade administrativa, não era para defender o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio cultural. Não. Era pura e simplesmente visando prejudicar determinada pessoa. Então aí há má-fé. Não é? Bem, então a ação popular é uma ação do exercício da cidadania.
é uma ação da democracia, mas da democracia direta, porque a democracia, o exercício dos poderes, pode ser feita por nós diretamente ou por nossos representantes, não é? Vai lá o artigo da nossa Constituição, vai dizer, o artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, esse poder nós exercemos através dos nossos representantes. Então, vai lá, damos um mandato lá para eles, e eles, em nosso nome, vão legislar, em nosso nome, vão administrar, não é? Em nosso nome, vão julgar. Bom, então, o poder pode ser exercido pelos nossos representantes, mas o poder também pode ser exercido diretamente por nós. E a ação popular é um exercício direto do nosso poder. Nosso poder de fiscalizar, nosso poder de cobrar daqueles que são nossos mandatários. Por isso que eu digo que se inverte, em vez de poder judiciário, deve ser dever judiciário. Em vez de poder executivo, deve ser dever executivo. Ao invés de poder legislativo, deve ser dever legislativo. Muito bem. Então, no nosso próximo bate-papo, nós iniciaremos a dar uma lida nessa lei 4.717, que trata da ação popular. Claro, essa lei, algumas coisas ela não vai tratar, mas que estão na Constituição, e por isso nós precisaremos interpretar essa lei de uma forma um pouco mais abrangente. Bom, mas até lá nós iremos trabalhando aos poucos com esta ação tão importante que é a ação popular. Então, até a próxima.